Você, terapeuta, quer saber mais sobre a utilização de técnicas da terapia cognitivo-comportamental nos atendimentos clínicos? Então vem comigo. Se sim, pega caneta, papel, que hoje o tema é para você. Você vai aprender a se conectar com o seu paciente, cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-los aqui comigo. Eu sou Yara de Souza Sampaio, psicóloga, e vou te ensinar estratégias para que você possa se conectar com seu paciente, cliente, em até 2 atendimentos. O terapeuta cognitivo-comportamental, ele entende que aquilo que uma pessoa faz se baseia no que ela pensa e em como ela se sente diante das situações da vida. O terapeuta identifica os padrões de comportamentos do paciente para conhecer quais foram os problemas que levaram a pessoa a buscar terapia. Entender quais pensamentos, emoções e comportamentos estão envolvidos nessas situações. O foco da terapia são as dificuldades vivenciadas nessa relação entre emoção, pensamento e comportamento. Assim, são feitas intervenções diretas para a modificação de aspectos disfuncionais e sua substituição por processos mais saudáveis. Por isso, as técnicas de terapia cognitivo-comportamental são partes fundamentais da atuação na clínica. Essas particularidades fazem com que a técnica cognitivo-comportamental ofereça resultados mais rápidos e efetivos. Dessa forma, ela tem sido muito indicada para tratar distúrbios como ansiedade, depressão, transtornos alimentares e entre outros comportamentos e sentimentos disfuncionais. Também é bastante procurada por pessoas que querem superar medos ou melhorar suas habilidades sociais. E quais são as técnicas que eu mais utilizo dentro das sessões nos atendimentos? Depois de fazer a identificação dos problemas e compreender o que está por trás deles, o terapeuta ele tem que fazer uso de técnicas de intervenção. Para isso, ele tem que considerar tanto as particularidades das demandas vindas para o consultório, quanto o grau de sentimento desse paciente. Eu vou te apresentar a seguir algumas das técnicas que eu mais utilizo. A psicoeducação. Essa técnica se baseia na explicação de questões importantes do tratamento psicológico ao paciente. Ela deve ser feita de forma bem simples, de uma didática possível, de acordo com a linguagem de cada pessoa. A psicoeducação trata tanto de dados sobre o diagnóstico em si, quanto de explicações sobre as atividades que são envolvidas durante as sessões. Realizar a psicoeducação traz bons resultados na adesão da pessoa à terapia, porque oferece informações relevantes para que ela se envolva no tratamento ativamente. Além disso, a técnica contribui também
para diminuir a ansiedade desse paciente, cliente, diante de um diagnóstico difícil, ou mesmo do desafio de fazer a terapia. Ainda existe muito preconceito em fazer terapia. Essa é uma estratégia muito utilizada. A psicoeducação é fantástica. Eu, em meus atendimentos, sempre procuro explicar como formamos o nosso mapa, modelo de mundo, nosso mapa mental, e também sobre que nossos comportamentos, emoções e crenças instalados estão nos guiando de forma automática, fazendo com que tenhamos percepções e escolhas inconscientes, que muitas vezes não nos trazem os resultados para a nossa vida. Você, terapeuta, você que está em processo de transição de carreira, você já parou para pensar sobre? Algumas pessoas são encaminhadas para nós, terapeutas, psicólogos, depois de serem identificados com algum transtorno emocional, comportamental. Muitas vezes, esses pacientes chegam à terapia com poucas informações sobre os problemas que eles vêm enfrentando. Assim, a postura do terapeuta faz toda a diferença no acolhimento que eles recebem e na perspectiva de melhora que podem ter. Realmente, se conectar com seu paciente, cliente, outra técnica é o registro de pensamentos disfuncionais. Essa é outra atividade muito comum na terapia cognitivo-comportamental. Então, como o foco da abordagem é a relação entre pensamento, comportamento, é essencial identificar os elementos disfuncionais. Ao utilizar essa técnica, o terapeuta pede que o paciente registre os pensamentos desagradáveis que surgem em determinadas situações. Por exemplo, se a pessoa tem fobia social, ela deve escrever o que pensa quando está com medo ou ansiosa diante da possibilidade de se expor. Algumas vezes também o registro, é pedido que se registre os sentimentos, as reações físicas. Então, os comportamentos envolvidos na situação. Essa tarefa ajuda o paciente a tomar consciência de si. O registro de pensamentos disfuncionais tem diversas utilidades no atendimento. A primeira delas é para que o paciente se dê conta, que ele perceba, se dê conta do que pensa, do que sente, quando enfrenta determinadas situações, problemas. Já que em muitos casos as pessoas reagem de forma automática e não conseguem entender a situação. Além disso, o terapeuta faz uso desse registro para encaminhar as sessões e utilizar outras técnicas que auxiliem no processo de modificação dos padrões negativos. Outra técnica, que é o questionamento socrático, essa também é uma das técnicas de terapia que eu utilizo muito nos meus atendimentos. A situação clínica
da terapia cognitivo-comportamental se baseia bastante no questionamento socrático. Na prática, isso significa que o terapeuta, o psicólogo, vai fazer uma série de perguntas com o objetivo de ajudar o seu paciente-cliente a aprofundar sua compreensão sobre os próprios pensamentos. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas se comportam de forma automática, sem perceber os pensamentos e emoções, os comportamentos que estão por trás disso. Na terapia, o paciente-cliente é colocado diante de perguntas que aprofundam a reflexão e o fazem pensar sobre as relações complexas que a mente dele estabelece. Assim, é possível perceber e modificar distorções cognitivas. A função do psicólogo, do terapeuta, não é oferecer respostas ou direcionar a forma como as pessoas pensam e se comportam. Ao fazer perguntas, ele constrói possibilidades para que os pacientes, clientes, compreendam melhor os seus pensamentos e tomem suas próprias decisões. Com essa técnica, os elementos disfuncionais podem ser questionados e colocados em xeque. A quarta técnica, que é a de exposição. Esta é muito eficiente para intervir diretamente em problemas específicos, como fobia. Esse é o caso das atividades de exposição, que podem ser utilizadas para tratar medos e traumas que limitam a vida do seu paciente-cliente. É muito comum que as pessoas procurem um terapeuta por terem um medo excessivo. Na maioria das vezes, isso acontece pela generalização da ansiedade vivenciada em determinadas situações. Por exemplo, alguém que ficou preso em um elevador há um tempo atrás ou alguns anos atrás, ele pode enfrentar muita dificuldade em se expor a essa realidade de novo. Quando o medo atrapalha a vida do paciente, caso ele deixe de lado momentos do trabalho ou do lazer, por não conseguir encarar de novo, enfrentar o elevador, por exemplo. A questão precisa ser mediada em terapia, ser falada em terapia. As técnicas de exposição são muito úteis para a resolução do problema, pois transportam a pessoa para o que lhe causa ansiedade e, ao mesmo tempo em que ensina, modos de controlar essa emoção negativa e lidar com as situações de outra forma. A quinta técnica é a técnica de relaxamento. Nos últimos anos, tem crescido muito o número de casos de transtornos ligados à ansiedade ou ao medo. Como os transtornos de ansiedade generalizada, as pessoas que têm esse problema e vivenciam situações de crise enfrentam muita dificuldade para conseguir acalmar as emoções e pensar
racionalmente nos momentos de estresse, né, extremos. O paciente ansioso ou com crise de pânico vive uma situação de medo extremo e sofre sintomas físicos. Ele pode sofrer falta de ar, taquicardia, tremores no corpo e agitações psicomotoras. As técnicas de relaxamento são usadas durante a sessão terapêutica e servem como aprendizado para que a pessoa conquiste o autocontrole em períodos críticos da vida. O terapeuta ajuda o paciente a respirar pausadamente, seguindo determinados ritmos para aumentar a oxigenação do corpo e regular as sensações. Além disso, as técnicas de relaxamento mental, muscular, são úteis para potencializar as percepções de si durante a crise, aumentar a concentração e gerar um sentimento de bem-estar, diminuindo assim a tensão no corpo e na mente. Outra técnica é a técnica de habilidades sociais. Essas técnicas estão entre as técnicas de terapia cognitivo-comportamental mais usadas. Essa não é difícil de entender os motivos quando consideramos o quanto nossa sociedade expõe pessoas ao julgamento de outros, de outras. Muitos pacientes procuram a terapia para tratar a timidez ou pavor vivido em situações de exposição social. Essa dificuldade atrapalha a vida em muitos aspectos: distanciamento do sucesso, em avaliações educativas ou em situações de trabalho, por exemplo. Assim, é um problema que precisa ser tratado o quanto antes, pois costuma trazer consequências mais sérias na vida adulta. O terapeuta, psicólogo, ele tem que estar capacitado para ajudar a pessoa a desenvolver mecanismos de superação da timidez, por meio do treino de habilidades sociais, em terapia individual ou em grupo. Terapia em grupo, nesse caso, é muito eficaz. Ela consiste em simular cenários na relação com o terapeuta para que o paciente consiga desenvolver e expressar competências sociais. Primeiro na clínica, no processo terapêutico e depois na sua rotina diária, no seu dia a dia. Além de casos de fobia social, essa técnica ela também é muito válida para pacientes que enfrentam dificuldade em desenvolver aspectos como empatia e capacidade de comunicação. Muitas pessoas têm dificuldades para expressar suas emoções de forma eficiente. Algumas choram ao primeiro sinal de uma conversa mais tensa, por exemplo. Assim, as técnicas não servem apenas para ter mais segurança ao falar em público, mas também para iniciar e concluir diálogos particulares ou íntimos. Sétima técnica: enfrentamento do estresse. Muitos pacientes estão expostos a situações estressantes e não conseguem mobilizar esforços saudáveis para lidar com as emoções geradas nesses momentos. É preciso construir estratégias de enfrentamento quando o contexto é externo. Apresenta
poucas possibilidades de mudança para diminuição da sobrecarga. Essa pode ser a realidade de profissionais com alto nível de estresse ou de pessoas que precisam cuidar de entes queridos, doentes, por exemplo, com Alzheimer. Alguns cenários de vida geram respostas emocionais negativas, com os quais é difícil lidar. As técnicas de terapia cognitivo-comportamental, ela auxilia o paciente no sentido de entender os elementos gerados pelo estresse, identificar sentimentos envolvidos e encontrar alternativas de enfrentamento. Podem ser desenvolvidas estratégias voltadas ao problema, como modificar o evento estressor, realizar atividade física ou aumentar as horas de descanso para diminuir a tensão. Também existem aprendizagens voltadas às emoções, com o objetivo de controlar as respostas negativas às situações externas que não podem ser modificadas. Você é um espectador ou um observador distante? Esta é outra técnica. Muitas vezes o paciente tem grande dificuldade em superar seus problemas por não conseguir analisá-los de forma eficiente. Afinal, para quem está vivendo uma situação complicada, a solução pode parecer muito longe e até mesmo impossível. Um pensamento popular afirma que quem não está passando pelo problema consegue enxergar aspectos que a pessoa envolvida não vê. Você provavelmente já ouviu alguém falar sobre isso, não é? De fato, é comum que a visão de amigos ou familiares ajude a ampliar as possibilidades e encontrar caminhos para a superação das dificuldades. Podemos dizer que a mediação do psicólogo, do terapeuta, também se insere nesse cenário, especialmente quando falamos da estratégia de espectador-observador distante. Essa é uma das técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Ela é muito interessante e ela consiste em estimular o paciente, ele utilize sua imaginação para visualizar os seus problemas. A nossa mente, ela não sabe o que é real, o que é fantasia. Como se fosse uma peça, uma representação. Ao fazer isso, é possível diminuir as reações emocionais e proporcionar uma análise mais lúcida das experiências da vida. Como o paciente passa a narrar a situação como se não acontecesse com ele, novas visões sobre o mesmo acontecimento podem surgir, tornando mais fácil driblar os obstáculos. Isso é uma ressignificação. Nessa técnica é a parada do pensamento e a autoinstrução é outra técnica. Controlar os próprios pensamentos e ações pode ser uma tarefa muito complexa, principalmente quando as pessoas apresentam alguma condição que dificulta esse processo, como a depressão, a ansiedade ou transtornos de personalidade. Existem técnicas de terapia que podem ajudar muito nesse ponto. Uma delas é a parada do pensamento e autoinstrução, em que consiste o paciente é orientado a identificar ideias que fazem
mal e dar um comando de pare sempre que elas surgirem. Como a terapia cognitivo-comportamental intervém na relação entre pensamento e comportamento, essa é uma maneira de identificar distorções cognitivas e exercer maior autocontrole sobre elas, diminuindo seus efeitos negativos. A utilização eficiente dessa estratégia traz ótimos resultados, já que a pessoa aumenta a consciência sobre o que pensa e exercita o seu poder de interromper e modificar os pensamentos. Ela costuma ser utilizada principalmente em casos relacionados à ansiedade e ao estresse pós-traumático. De que forma essas técnicas contribuem para o progresso de tratamento, para você se conectar com o seu paciente-cliente? A abordagem cognitivo-comportamental acredita que as crenças e pensamentos disfuncionais são a base das dificuldades e transtornos do paciente. Logo, as intervenções que o psicólogo terapeuta utiliza permitem superar esses problemas por meio de reestruturação da cognição e de comportamento. Ao passar por essas técnicas que eu apresentei, o paciente compreende a relação entre o que ele acredita, em que ele sente e como ele se comporta. É possível identificar as crenças distorcidas que sustentam seu sentimento e então questionar esses pensamentos, fazendo com que cedam espaço para cognição mais saudáveis. Com a mudança nas representações mentais, as crenças se tornam mais flexíveis e realistas. Dessa forma, o paciente deixa de ser controlado por pensamentos irracionais e conquista mais equilíbrio emocional. Como resultado, ela integrará com mais saúde sua cognição, comportamento e emoções. O objetivo da terapia não é fazer com que o seu paciente melhore dos sintomas que o fizeram procurar você, terapeuta, psicólogo. Também existe o propósito de instrumentalizar o paciente com as técnicas a fim de que ele seja capaz de mediar sozinho seus processos mentais no futuro. Além disso, ele aprende a relaxar, a questionar os próprios pensamentos, a se comportar de forma mais saudável. Como identificar a necessidade de utilização de uma técnica específica? Com tantas técnicas de terapia disponíveis, sua utilização pode se tornar um desafio para o terapeuta psicólogo. Afinal, não basta somente conhecer as opções, é preciso saber identificar a utilidade delas em cada sessão, com cada paciente. Assim, como perceber se o paciente-cliente está em condições de trabalhar com ela. Uma técnica pode perder sua validade e até mesmo atrapalhar o processo terapêutico caso não seja utilizada em momento adequado. Ou o paciente não consiga lidar
com ela. Por isso, cabe ao psicólogo, terapeuta, ter conhecimento para entender quais atividades são indicadas para a respectiva situação. Considerando ainda as especificidades do atendimento, é diferente atender criança, adulto, família, adolescente. Por exemplo, para desenvolver sua capacidade de análise é muito útil que, além de que aprendeu, do que você aprendeu na graduação em psicologia ou cursos, o profissional ele busque conhecimento em outras áreas. Dominar a psicologia e os modelos integrativos, biológico, cognitivo, comportamental, social, por exemplo, é indispensável para um bom terapeuta. Isso gera a necessidade de estudar elementos da psiquiatria, das ciências cognitivas. Por fim, é importante que o psicólogo terapeuta construa um bom vínculo com o paciente, se conecte com ele e observe com atenção todo o processo clínico. Dessa forma, fica mais fácil analisar se as demandas e perceber o quanto determinada técnica pode ser utilizada para agregar a terapia. Como você viu, a utilização das técnicas de terapia vai além de saber quais são e como funcionam. O paciente terapeuta precisa de muito conhecimento e responsabilidades para fazer um manejo clínico de qualidade. Para isso, além de conhecimento teórico, a capacidade de compreender as demandas trazidas pelos pacientes clientes, as vivências de cada um deles é fundamental. E então, este assunto sobre técnicas para se conectar ainda mais com o seu paciente cliente aprofundou seus conhecimentos? Então aproveita, dá um joinha e compartilha com quem você acha que pode contribuir. E vem mais conteúdo sobre a psicologia aqui no meu Insta. Meu propósito é poder contribuir e compartilhar esses 28 anos de jornada na busca constante do autoconhecimento, na busca constante de aprendizado. Te espero no próximo.